Então agora a gente vai trazer, né, o nosso palestrante da tarde, com muito carinho, né, também agradecendo a dedicação, a gentileza, né, tudo de bom estar aqui com a gente. Ele é um orador espírita, o Luiz Alberto Cunha, ele é de Viamão, e vem nos trazer uma mensagem que para nós espíritas é, como é que eu vou dizer assim, é onde a gente sacia a nossa sede, na realidade, né? É aquilo que a gente anseia e que a gente busca. E acredito que muitos corações serão despertados, né, para esta busca que a gente precisa fazer. Luiz Alberto, fique à vontade, sinta em casa, a casa é nossa. Se tu precisar, vou deixar agradeço o convite. Tá? Sempre uma satisfação a gente vir nas cidades aqui de Rio Pardo, né, Cantando Grande, que eu já sou fã, né? Pela carinho que a gente recebe das pessoas. Muito obrigado a todos. E o Consolador é o tema de hoje. Então, todos nós vivemos dramas, cada um tem a sua história, seus dramas, né? Para contar. Cada um de nós, quando nós nos conscientizamos de que nós somos espíritos e nós estamos aqui na Terra há milhares de anos, quando a gente tem essa consciência, né, fica muito mais fácil as coisas. E quem adentra a doutrina espírita, aí sim, né, se descortina um mundo maravilhoso, né, muito amplo, e muitas vezes nós estamos acostumados com as coisas da Terra, nós duvidamos. Será? Nós temos, ao longo desses tempos aí de esclarecimento, de desenvolvimento, nós temos céticos espalhados por todo o mundo, né? Céticos, materialistas. Daqui a pouco eu vou dizer um dos motivos do materialismo, do ceticismo. Mas lá nos montes Urais, na União Soviética, antiga, agora a Rússia, né, vivia um grupo de pessoas numa aldeia e camponeses. Isso se passou agora no século XIX, pouco tempo atrás. Então as pessoas viviam isoladas, muito distantes. A Rússia é um país muito grande, né, naquela região lá, né, que vai em direção à Sibéria. E vivia um povo, numa das aldeias, com aquela calma, né, com aquela tranquilidade do interior, assim, mas do interior mesmo, né? Porque hoje a gente já tem muito conforto por aqui, né, em qualquer interior do Brasil nós já temos muito conforto, mas há 150 anos atrás, né, era diferente, muito diferente. Olha que 150 anos atrás é um período curto, né? 150 anos. O Espiritismo tem 155 anos. A doutrina codificada pelo Allan Kardec tem 155 anos, completados agora em abril que passou. E esse fato, né, ocorreu justamente nesta época, lá na Rússia, dessas pessoas vivendo lá naquela região e trabalhando nos afazeres, né, agrários, e porque as terras pertenciam a pessoas ditas nobres, né? Então era um conde que dominava aquela região lá e tinha um administrador e as pessoas trabalhavam para ele, né, ao estilo, né, um pouco melhorado do feudalismo, né? Já, lógico, bastante melhorado do feudalismo, mas continuava
né? Naquele estilo assim de gente bem, né? E muita gente mal, né? E o mundo foi dividido assim, né? Tudo para mim e nada para ti, né? O mundo sempre foi mais ou menos assim. Por quê? Por questões de várias, né? De várias ordem que não cabe aqui analisar. Mas, então viviam as pessoas lá, tinha um casal chamado Boris e Masha e a filha Ludmila. E eles estavam lá naquela região lá, o inverno muito vigoroso, então estavam reunidos para a festa da primavera. E nós já começamos aqui também, né? Eu sabia cantando, né? Festa da primavera. E eles estavam reunidos uma noite, porque toda a primavera que entrava, eles faziam uma festa, eles reuniam tudo, os acepipes, né? Os comes e bebes, reuniam tudo, né? Cada um trazia da sua casa e faziam uma festa na praça, na pracinha deles lá. E estavam reunidos e a Ludmila era uma moça muito bonita, né? Porque, como só ia acontecer, né? Em todos os lugares que a gente vai, né? Sempre tem uma moça bonita. Ou várias moças. Mas ela chamava atenção. E ela dançava também. Então aí pediram para ela dançar e ela tinha uma facilidade para isso. Saiu a dançar. E estavam lá comemorando e apareceu um grupo de cossacos. Né? Cossacos eram grupos de pessoas que viviam nas regiões mais distantes e que andavam assim como nômades, né? Lutando, né? E se adonando das coisas também, né? E aí apareceu aquele grupo e o chefe do grupo, a primeira coisa que ele botou os olhos, mocinha, né? Botou os olhos na mocinha. E todo mundo com medo, né? Imagina, né? Aquele povo simples lá do interior deles, né? Sem armas, sem nada. E os cossacos armados até os dentes, né? E chegaram lá e ficaram tudo tremendo, né? Daí eles disseram, olha, eu só vim aqui, eu vim pedir para vocês uma comida, faz 2 dias que nós não comemos. Né? E queria também pedir para a gente ficar aqui algum tempo, né? Na região, até que a gente... Né? Até amanhã. Pouco tempo, por sinal. E aí o chefe lá, o intendente da região, pegou e disse, não, tudo bem. Aí todo mundo se acalmou um pouco. Aí deram comida, eles comeram, né? Nem nós hoje no almoço. E nem tanto, né? Comeram. E aí depois ele foi lá na moça, puxou e tinha uma joia lá, não sei se é broche, qualquer coisa parecida. Deu para ela. É um brilhante. Daí ela olhou assim, né? E o pai dela aceita. E ela aceitou a joia e, né, se cruzaram os olhares. Dali eles foram arrumar um lugar para acampar e se estabeleceram lá por aquela noite. E no dia seguinte eles iriam embora, os cossacos. Mas aconteceu que uma roda de uma carroça estava quebrada. E eles estavam. E havia um homem na aldeia que consertava carroças. Só que o homem estava em outro lugarejo distante. E eles ficaram esperando. Ficaram alguns dias esperando o conserto da carroça. E esse cossaco chamado Yuri não resistiu à tentação, né? E foi pim, né? Bater na janelinha da Ludmila. E a Ludmila disse, mas se o meu pai acorda, sempre o teu pai não vai acordar, eu estou ouvindo o ronco dele daqui. Né? E então ele convidou ela para ir para a rua. E ela não queria ir, mas queria, né? Não queria, mas queria. Aí foi. Aí eles conversaram um pouquinho, né? E sempre tem o primeiro beijo. E aí daí ela sentiu, né, aquela turbulência toda e saiu correndo de volta para casa, né? Como acontece com as mocinhas.
Então aí aconteceu que no dia seguinte ela estava radiante cantando, né? E a mãe dela, o que houve contigo? Tu tá tão assim, né? Assim, não, é que é a primavera. Né? E ela ficou lá contente. Aí foi ao riacho lavar a roupa, né? Quem estava lá? Yuri estava lá, né? Estava lá o Yuri aí o Yuri, ela que estava, né? Era aquela coisa assim, né? Botou os olhos e estavam apaixonados. E ela escondendo da família. Escondendo da família, passaram mais uns dias até que a carroça fosse consertar. E os coçados então consertaram, né? Tiveram a carroça consertada e foram agradecer a hospedagem, né? A permanência na região, e se despediram, foram embora. Aí pegaram a estrada, né? E foram aquele grupo enorme de guerreiros, estavam indo embora. Estavam indo longe. Aí de repente assim, o Yuri, mas eu não vai ficar assim essa história. Fez a volta, foi lá, pegou a Ludmilla, né? Botou no cavalo, mas é bom ser forte, né? Eu ainda quero ser forte sim. E botou no cavalo e ela, ai, solta, né? Ela gritava, mas gritava de alegria, eu acho, né? Mas ela gritava, né? Porque você vai ficar sabendo daqui a pouco. E ela subiu, né? Botou no cavalo e foi correndo todo mundo. Mas o que está acontecendo, né? Aí começou a cair a ficha, né? Naquele tempo já tinha a ficha, né? Aí começou a cair a ficha do pessoal. Mas olha só que horror, né? Todo mundo apavorado. E aí ele pegou o cavalo, então saiu correndo e todos eles partindo desabalados. Mas tinha um rapaz na aldeia chamado Dimitri, que era apaixonado pela Ludmilla. Inclusive, eles já estavam preparando o casamento, né? Porque ele era o melhor partido, ele era o filho do intendente, né? E ela era uma moça, né, muito bonita e ela não se contentaria também, né? E ela também não gostava dele. Mas, como há muito tempo, né, em muitas épocas, em muitos lugares, as pessoas faziam os casamentos, né? Os jovens sempre eram obrigados, né, a ceder. Né? Porque ordens são ordens, né? E, então, mas inclusive o Dimitri estava pedindo em casamento naquela noite ali da festa, né? Então eles já estavam tudo encaminhados, os pais combinados. Mas aí o seu Yuri, né, mostrou que tinha músculos e partiu com a moça e eles ficaram apavorados. Aí o que vão fazer? O que eles vão fazer? Aí lá pelas tantas, o Dimitri, esse rapaz apaixonado, disse assim, eu vou atrás. Ah, garota, hein? Eu vou atrás. Aí, pois é, porque não adianta você sair, você não tem, eu vou atrás, eu vou, né, vou persegui-los, assim, vou segui-los e vou ver o que eu posso fazer. Aí concordaram e ele foi atrás. Depois de vários dias a cavalo, ele tinha parado para acampar, para descansar um pouco, dormiu, e os próprios cossacos o acharam, não foi ele que achou os cossacos, né? Porque eles eram pessoas muito, assim, carimbadas, né, nessa arte de olhar, de ouvir, né, de saber as coisas, assim, né, de captar as coisas. Então, acharam ele e disse, o que está nos perseguindo então, né? Ele disse, não, eu já estou cheio daquela aldeia, tá? Eu já estou cheio daquela aldeia, eu vim aqui, eu queria entrar para o grupo de vocês, né? Eu quero ver as novidades. Aí ele tentou passar essa conversa nos costados. Aí vai daqui, vai, quando eles até iam, espetaram, né? Mas daí ele foi e falou, não é mesmo, eu não sou, não quero, eu só sou amigo dela, não tenho nada com ela. Aí ele foi incorporado ao grupo. Aí deram para ele as tarefas lá que ele tinha que fazer, assim, que
cuidar da alimentação, cuidar do acampamento, cuidar disso, da segurança, né? E aí ele ficou junto com o grupo e estavam viajando juntos. Aí quando chegou um dia, eles teriam que tomar uma decisão, porque tinha duas opções na estrada. Uma ponte que iria para as terras, porque o Yuri, esse cossaco, ele tinha família, e o pai dele também era proprietário de terras naquela região distante, né, da Sibéria. Então ele tinha duas opções, né? Seguir pela ponte ou seguir por um caminho de árvores onde outros ladrões, né, outros atacavam também. Aí ele reuniu o grupo e disse, olha, eles reuniram um conselho, né, tinha uma espécie de um conselho. O que vocês acham? Qual é o melhor caminho das árvores? Eu sei que nesse da esquerda é perigosíssimo porque eles saltam das árvores e atacam as pessoas, né? Ou então esse da direita que é onde tem a ponte, que não sei se a ponte está boa ou está fora do ar. Daí o grupo aceitou, decidiu que eles iriam pelo caminho das árvores, onde correriam o maior risco. Tá? E não deu outra. Quando eles estavam lá pelas tantas assim, já começaram a saltar em cima deles. Aí começou a luta, né? Luta daqui, luta dali. E o Yuri, o chefe do grupo, caiu do cavalo. E o Dmitry veio, naquela confusão toda, né? E arrastou ele lá para um canto lá e espetou-o. Dmitry, o rapazinho que gostava do Ludmila. E ele olhou assim, Dmitry! E foi-se, né? Bateu as botas ali mesmo. Aí o grupo estava lá lutando, aí os atacantes, né? Os terroristas fugiram, os que sobraram, e aí eles se reuniram de novo, aí viram que o Yuri estava morto. E todo mundo achou que tinha sido um daqueles bandidos, né? Aí ficou ali, aí decidiram que um deles ali, o Feodor, seria o novo líder, né, que seguiriam viagem. Mas aí o Dmitry propôs o seguinte: eu gostaria que, já que tu é o chefe, ele ajudou a eleger o rapaz esse, o novo chefe, ele fez todo um trabalho assim diplomático, né, e conquistou, né, e fez fofoquinha de um e outro, né? E este aí, o novo líder do grupo, aceitou a proposição dele, que ele voltaria com a Ludmila, né, e que seguiria o caminho deles. Então eles concordaram, acertaram tudo, né? Já que o noivo, né, Yuri, tinha sido morto pelos bandidos. E então, dali, eles retornaram e a Ludmila sentiu-se enjoada. Aí ela disse para ele, olha, eu estou grávida do Yuri. Ele, o quê? Sua... Não vou dizer. É uma palavrinha não muito forte, desgraçada. Não é muito forte, né? E aí bateu nela. Porque ele era apaixonado por ela, né? E agora ela com um ser estranho dentro da barriga do Yuri, que ele odiava, né? Que ele assassinara ali, né? Poucas horas antes. Então ele ficou indignado, bateu nela e deixou ela no meio da floresta sozinha. E ele não picou a mula, né? Ele picou o cavalo. Pegou o cavalo e foi embora. Foi embora, deixou ela lá. E ela ficou lá chorando, pedindo, não me deixa sozinha, né? E ficou lá. E aí eu fico ali com fome, com sede, no escuro,
né? E foi indo, foi se arrastando. E, bom, ainda bem que ela tinha deixado um cavalo para ela. E aí ela saiu, foi, até que achou uma casinha lá, um casal de pessoas, né, de certa idade, acolheu-a. E ela ficou lá um tempo com eles. Dali, depois ela também se transferiu, foi para Moscou. E chegou lá em Moscou e ela ganhou um neném. Ela ganhou um neném. E esse casal sempre apoiando ela, né? Esse casal de idosos apoiaram ela como se fosse uma filha. E ela ficou por lá, né? E ela não quis ficar mais com eles, porque ela achava que ele estava abusando deles, assim, né? Aquelas coisas. Aí ela preferiu aqui arrumar emprego. Aí ela foi lá, né? Para Moscou. E uma certa carruagem passando, parou. E uma senhora convidou ela para morar com ela. Convidou para morar junto. Levou ela para a residência e deu para ela comida, deu roupa, deu tudo. Só que nessa casa dessa senhora francesa chamada Trousseau, toda noite tinha festa. Tem antenas em pé, né? Toda noite tinha festa. Sempre eram homens convidados. Aí, e na casa habitavam várias moças. Daí a Ludmila, mas o que é isso? O que está acontecendo? Daí assim, minha filha, eu te dei, ela deu aulas de etiqueta, deu tudo para ela, roupinhas bonitas, tudo mais. Mas é o seguinte, ó, de noite tu vai ter que trabalhar. Né? Agradar os homens de bem que vêm aqui. Ela ficou, né, arrasada, a Ludmila, ficou arrasada com aquilo. Mas aí a Madame Trousseau permitiu que ela tivesse um filhinho dela lá, numa peça lá. Então, e ela tinha tudo ali, mas para ela era intragável, né, ser uma prostituta, né, naquelas condições. E ela ficou ali, né? E aí vieram os clientes, né, da noite, e aí um ricaço lá se engraçou por ela e queria conviver com ela todas as noites. E um frequentador da casa, chamado Gregory, também botou os olhos nela e conversou com ela uma noite que esse ricaço não foi. Conversou com ela e ficou em particular com ela apenas para conversar, né? Porque era um homem respeitador, né? Então eles conversaram. E aí, vai daqui, vai dali, outro dia conversaram. Aí ela contou, né, que aquele não era o ambiente dela, que ela estava totalmente deslocada. E ele disse, eu notei, realmente, né? E ele também se apaixonou por ela. Se apaixonou por ela e ficou lá, e ficou pensando num modo de tirá-la de lá. Já tinha inventado a máfia naquela época. Né? A máfia não é só na Itália. E aí conversando aqui e ali, aí eles ficaram sabendo que ninguém conseguia fugir as mulheres não conseguiam fugir dali nunca. Né? Porque ela tinha um poder, sabe assim, ela era amiga do delegado, né? Ela era amiga da polícia, ela era amiga de todo mundo e caçava a pessoa de volta e botava lá dentro, né? E assim, e as moças que entravam, né, que ela convidava para ir para lá, entravam, né, na propriedade, não sei mais, porque ela tinha aqueles empregados, né, para não dizer, os leões de chácara, né? Mas daí o Gregory pensou em ajudar a Ludmila e fez um plano. Ele conseguiu convencer um funcionário, um empregado da casa, né, para ajudá-lo. Mas aconteceu que o Gregory
fez essa combinação e conseguiram tirar a Ludmila num veículo, né? Uma carroça de entrega de produtos lá. Conseguiram tirá-la na noite, num certo horário, levaram ela, mas aconteceu um acidente com o Gregory. O Gregory vinha para o encontro, marcado no local, e sob a atuação, agora vou começar a colocar os espíritos dentro dessa história aí, né? Sob a atuação do espírito do Yuri, aquele que foi assassinado lá na floresta, uma outra carruagem que vinha lá, sabe, não respeitou o sinal. Não respeitou o sinal. E eles se bateram, né, e o Gregory caiu fora e se machucou muito feio e ficou vários tempos isolado, né? E a Ludmila nunca mais teve notícias do Gregory, o seu salvador, né, na verdade. E ele não soube mais. Aí o Gregory ficou doente vários meses, né, do acidente, ele ficou com um defeito na perna. Ele teve que viajar para a França. E lá na França, ele adoeceu mais ainda, porque um grupo de espíritos não deixava ele melhorar. Né? Porque assim, ó, o Yuri, o ex-marido da Ludmila, né, que foi assassinado pelo Dmitri, o Yuri não queria, ele tinha uma bronca, já eram velhos desconhecidos. Você sabe que a gente pensa, né? As pessoas são conhecidas de outras vidas. Então, quando a gente tem antipatia por alguém assim, né? Se alguém aqui está com antipatia contra mim, já sabe, né? Foi meu inimigo. Né? E os que têm simpatia foram meus amigos. Né? Então, é assim a vida, né? De convivência, né, de aproximações e de afastamentos, né? Que a gente às vezes briga por causa de uma bobagem, né? Então, existem desavenças, então, porque olhou para a namorada do outro, né? E etc. Tem coisas piores que isso, né? Só olhar não faz mal, né? Mas tem coisas piores do que isso. Então, essa briga se disputa, né? A disputa de uma mulher, sabe? Então fica todo mundo só naquela mulher, né? Então tem ali meia dúzia, né, de olho naquela mulher, então o que dá? Dá guerra, né? Então as pessoas ficam com aquela fixação, né, e não respeitam, né? Porque nós, nossa sociedade, né, cada vez dita moderna, né, cada vez mais, né? Nós temos mais divórcio, a gente pode se divorciar à vontade, a gente pode namorar à vontade, né? Só que não sabe que existem compromissos, existe respeito, né? As situações, né, já estabilizadas, né, as situações já programadas, existem uma série de coisas. Mas quanto mais para trás no tempo, menos nós sabíamos, né, digamos assim, e muito mais coisas ruins nós fazíamos. Né? É só olhar a história. Quanto mais para trás nós... lógico, né? É bem lógico. É lógico que é lógico. Né? Nós, ignorantes sabe, das leis do universo, nós sempre fomos fazendo coisas assim, ó, botando os pés pelas mãos. Né? Então ali havia uma disputa de séculos. Tá? Né? Porque a Ludmila, ora gostava de um, ora olhava para o outro, sabe? Tanto é que nesse caso ali, o Yuri estava lá, indignado, e não queria deixar esse outro se aproximar. Né? Então ele ele ficou doente ficou lá em Paris, vários anos doente, não conseguia se mexer. Né? Vários tratamentos médicos da época, né? Final do século XIX, e nada de melhorar.
Então, a Ludmilla conseguiu fugir